Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Bom, estamos vendo a vida deste grande homem, a vida de Moisés, e hoje nós iremos continuar. Na semana passada, na mensagem passada, aliás, nós paramos neste versículo, onde Deus, diz a Moisés: agora venha e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Nós vimos na mensagem passada os versículos anteriores, nós vimos o que Deus queria que Moisés soubesse, e aqui está o grande chamado, um chamado muito importante para uma grande missão. E quais serão as respostas, melhor dizendo, que Moisés dará a Deus? É o que nós veremos hoje. Moisés irá apresentar 5 objeções a esse chamado. Hoje nós iremos ler um trecho um pouco mais longo, nós iremos ler Êxodo capítulo 3, do versículo 11 até Êxodo capítulo 4, versículo 17. Então, vamos à leitura? Versículo 11 diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés então perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Versículo 15. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu-me a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Versículo 18. As autoridades de Israel atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Versículo 19. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, eles os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Versículo 22. Todos as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Capítulo 4. Moisés então responde, versículo 1. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Versículo 5. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa e parecia neve. Ordenou-lhe, pois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Versículo 9. E se ainda não acreditarem nestes 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando
você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Versículo 11. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Versículo 16. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Bom, até aqui a nossa leitura. Bom, vocês viram nesse trecho, um trecho um pouco maior, Deus então chama Moisés e Moisés então começa a apresenta cinco objeções aqui. Eu quero ver com vocês quais são essas objeções. Você vê que a primeira coisa que Moisés diz Moisés disse a Deus, quando Deus o chama, Moisés disse o seguinte: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E há uma certa verdade aqui. Era uma missão muito grande para estar diante de alguém muito poderoso, Faraó, na época o dono do mundo praticamente, alguém muito importante no Egito, e um grande povo, um povo imenso, uma tarefa grandiosa para a qual Moisés se via muito pequeno. E há uma certa verdade nisso. Mas essa é a primeira objeção. A segunda, Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarão: qual é o seu nome? Qual é o nome dele? O que devo dizer? Moisés apresenta a segunda objeção. A terceira objeção, Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? E se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu? Essa é a terceira objeção. Deus responde cada objeção, cada questão, cada empecilho que Moisés coloca, que Deus então irá responder, mostrando uma paciência muito grande com Moisés. Moisés, no início, é resistente, você está vendo. A quarta objeção, Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora, que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Olha só a quarta objeção. Deus responde à objeção de Moisés, e a quinta e última, Moisés então chega ao ponto final, né, e revela para Deus o que de fato ele queria. Ele não queria fazer parte disso, ele não queria. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Nós vemos no versículo 14, então, que Deus fica irado. Deus então pede para ele ir junto com o seu irmão, que fala bem, Arão. E aqui, até que então, é o que nós veremos. 5 objeções, 5 empecilhos que Moisés coloca diante do chamado. Deus pacientemente responde e dá a solução para cada uma delas. E nós iremos pensar um pouco hoje sobre isso e o que isso tem a ver com a gente. Então vamos lá. Bom, pessoal, o que nós vemos aqui por trás dessas atitudes de Moisés em apresentar objeções e no final dizendo que Deus para enviar outra pessoa porque ele não era a pessoa ideal, capaz para ir? Eu penso que por trás de todas essas objeções de Moisés havia um grande medo. Lá no capítulo 2, nós já vimos isso em mensagens passadas, quando Moisés sai do palácio, no versículo 14, quando Moisés então, ali ele separa a briga de 2 irmãos hebreus, né? No versículo 14 o homem respondeu para Moisés, quando ele está então separando aquela briga dos hebreus: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Olha só. Moisés, preste atenção no capítulo 2, versículo 14. Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Então, informado deste caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian e ficou por 40 anos em Midian.
Nós vimos que a razão de Moisés fugir do Egito e ir para Midian foi o medo. O próprio povo dele havia descoberto o que ele fez. Faraó então vai começar uma perseguição a Moisés e Moisés então foge para Midian, ficando em Midian 40 anos. Perceba que nestes 40 anos ali, 40 anos de vida não foram capazes, não foi um tempo capaz de libertar Moisés deste grande medo. Deus, quando então encontra Moisés e vai atrás de Moisés, Deus então abre o baú do passado e Moisés então se vê novamente diante do medo. E o medo é uma coisa terrível. O medo que Moisés tinha era o medo da perseguição. Lembre-se que o faraó estava perseguindo Moisés. Deus disse, no capítulo 2 ali, no finalzinho, que no versículo 23, decorridos muitos dias o rei do Egito morreu. Esse rei que perseguia Moisés já tinha morrido. Mas Moisés mesmo assim permanecia com medo da autoridade, o que o Egito poderia fazer com ele aparecendo novamente diante de Faraó. Ele tinha medo da perseguição. Moisés também revelava um medo muito grande da rejeição. O povo dele tinha rejeitado ele. E isso era a causa do medo de Moisés, a perseguição e a rejeição. Não é isso que amedronta muitas vezes a gente? O medo das pessoas, o medo de ser perseguido, de ser rejeitado, o medo da oposição e o medo da indiferença das pessoas nos paralisa e nos leva a não fazer nada. E a reação de Moisés diante disso é fugir e se esconder. Moisés foge e Moisés se esconde, mas presta atenção. Moisés vê um grande gigante diante dele, Faraó e o povo. Moisés foge disso, Moisés quer ainda fugir dessa grande missão. Ele apresenta uma série de objeções, mostrando para Deus que ele não queria se envolver com isso, é uma fuga. E ele se esconde atrás de suas fraquezas. Ele vê gigantes em sua frente e ele se vê como um anão, como alguém muito pequeno, incapaz de poder fazer isso. E é verdade, é uma grande missão que ele irá se apresentar diante de um grande homem e de um grande povo. Isso amedronta, mas Moisés se esconde atrás de suas fraquezas. Ele era um homem pequeno, realmente como nós, mas nós não podemos usar os gigantes que estão ao redor da gente, que aparentemente são maiores e mais fortes do que nós. E não podemos olhar para a nossa fraqueza, a nossa humanidade, e nos esconder atrás disso. Moisés usou suas fraquezas e se escondeu atrás dela. Nós vemos isso nas objeções que ele fala, E isso é muito sério. Porque Provérbios 29, no capítulo 29, versículo 25, fala que temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Preste atenção nesse versículo. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa. O que uma armadilha faz? Ela te prende, ela impede que você ande, caminhe ao fim da tua vida. Quando nós temos medo das pessoas, de suas opiniões, fugimos dela e encaramos as pessoas e os problemas como muito grandes e nós como muito pequenos, nós nos tornamos escravos dessas pessoas e elas agora que manipulam, que ditam a maneira como nós temos que ser. Temer as pessoas nos paralisa, nos impede de crescer, nos impede de fazer a vontade do Senhor. Temer as pessoas significa não ter fé em Deus, não acreditar no que Deus pode fazer através da gente. Há um livro muito interessante, está aí na tela do seu vídeo. Esse livro é muito interessante. A capa dele diz algo muito grande para nós, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Eu vou ler para vocês um trecho do que o autor diz aqui. Ele diz o seguinte: a Bíblia apresenta 3 razões básicas pelas quais tememos as pessoas. E veremos cada uma delas separadamente. Na primeira parte desse livro ele vai tratar disso. Olha o que ele diz, essas 3 coisas. Tememos as pessoas porque elas podem nos expor e nos humilhar. Nós temos medo que as pessoas nos exponham e nos humilhem. Moisés foi exposto por um dos seus, quando o próprio povo, um daqueles disse que ele havia matado e ele havia sido humilhado. Quem é você para nos dar ordem,
A segunda coisa que ele diz aqui: tememos as pessoas porque elas podem nos rejeitar, ridicularizar ou desprezar. Temos medo do desprezo, temos medo de sermos rejeitados, nos preocupamos muito com a opinião das pessoas. E a terceira coisa, que talvez aqui mais a mais adequada à vida de Moisés: tememos as pessoas porque elas podem nos agredir, oprimir ou ameaçar. Tememos porque isso pode nos afetar. Nós somos pessoas que nos preocupamos muito com a nossa segurança pessoal e nós nos escondemos, somos muito propensos a defender nossa própria vida, e isso impede que nós alcancemos uma maturidade muito grande, e principalmente impede que nós façamos à vontade aquilo que Deus tem para a nossa vida. Essas três razões têm uma coisa em comum: elas veem as pessoas como maiores, isto é, mais poderosas e importantes do que Deus, e além do medo que cria em nós, damos aos outros o poder e o direito de nos dizerem o que sentir, pensar ou fazer. A vida de Moisés ainda estava sendo, embora ele distante, em Midian, por 40 anos a vida dele ainda estava sendo controlada por Faraó e pela opinião daquele hebreu que ainda estava na memória e no coração de Moisés. Bom, temos que lidar com isso. Não é? E qual é a solução que Deus dá a Moisés e solução para nós também? Você é uma pessoa medrosa? Você é uma pessoa que teme a opinião dos outros? Tem medo de fazer alguma coisa importante porque você vê gigantes à sua frente e se vê como muito pequeno? O grande problema de Moisés aqui é que ele não olhou para Deus. Ele não viu a beleza da grande missão de seu chamado. Ele parou mais para pensar nos problemas em si mesmo do que no próprio Deus que estava dando a ele a oportunidade de ser grande diante de Deus, não das pessoas. Nós temos grandes desafios, irmãos. Temos grandes coisas para fazer que Deus quer que façamos. Mas infelizmente, nós temos medo, nos escondemos atrás de nossas fraquezas e fugimos. Temos medo de sermos perseguidos, rejeitados e fugimos e nos escondemos atrás de nossas próprias fraquezas, apresentando uma série de desculpas, muitas vezes objeções reais e verdadeiras, mas nós não podemos usar a nossa incapacidade e não podemos usar a força que as pessoas ao nosso redor possam ter diante de nós, contra nós, e usarmos isso como desculpas para não fazermos algo de grande importância que tem a ver com a vontade do Senhor. O que Deus então vai mostrar para Moisés aqui? Qual é a solução que Deus irá dar a Moisés? Primeiro, Deus prometeu a Moisés a presença dele. Quando Moisés diz: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e do povo? Olha o que Deus disse para Moisés no capítulo 3, no versículo 12. Deus respondeu: eu estarei com você. Isso é a grande esperança que nós temos para fazer qualquer coisa que Deus quer que nós façamos deste mundo. Nós temos a promessa de que Deus está presente com a gente naquilo que Ele quer que nós façamos. Deus está presente com Moisés. Não somente presente com Moisés, como Deus garante a vitória para Moisés. Ele diz aqui: eu estarei com você. E este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés estava no pé do Monte Sinai. E Deus dá certeza do sucesso da missão. Moisés, você vai, e o povo vai estar no pé deste monte adorando, me adorando aqui com você. Olha só que coisa impressionante. Deus promete a Moisés: eu vou estar com você. Irmãos, há alguém mais forte do que Faraó? E alguém mais forte do que a opinião das pessoas? Perseguição e rejeição não são problemas para Deus. Nós podemos suportar rejeição, perseguição, porque alguém mais forte do que tudo está presente com a gente. Deus está presente. Não precisamos ter medo quando alguém muito forte, muito poderoso está com a gente. Nós temos a presença do Senhor. E outra coisa importante que Deus disse para Moisés, em todo o relato aqui: o meu poder está com você. Leia de novo o capítulo, leia de novo com paciência, você vai perceber o seguinte, que Deus dá
a esperança e a promessa para amanhã é a seguinte: olha, através de você eu vou mostrar grandes sinais a este povo. O povo acreditará em você porque o meu poder estará com você. O poder de Deus é que daria capacidade para Moisés fazer grandes coisas. Não Moisés. Moisés daria: eu sou pequeno. Nós também somos pequenos. Mas quem disse que é o nosso poder que irá realizar grandes coisas? É o poder de Deus em nós e através de nós que irá fazer diferença. Eu sei que muitas pessoas aconselhariam Moisés: Moisés, você é um grande homem, para disso. Você tem poder, você é uma pessoa importante, você foi educado no Egito, você tem habilidades sensacionais, acredite em si mesmo. Não é isso que Deus faz. A primeira resposta que Deus dá a Moisés é a seguinte: a Moisés, você é fraco, a missão é grande, o faraó é poderoso, mas eu estou com você. Não olhe para si mesmo, não olhe para os problemas. Não veja os problemas como grandes, não veja as pessoas como gigantes, e não se veja pequeno, mas não esqueça de ver que Deus é grande, que Deus é poderoso. Salmo 23, versículo 4 diz o seguinte: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo. Por que o salmista aqui, Davi, diz que não teria medo, mesmo andando pelo vale escuro da morte, que muitas vezes para nós pode ser a perseguição e a rejeição? Ele diz aqui: pois tu estás ao meu lado, Deus estaria com ele. Ainda que nós andemos por vales da sombra da morte, à espreita de perigos, de rejeição e perseguição, nós temos que ter uma certeza: o pastor, o bom pastor, está com a gente. Tu está ao meu lado. Não somente isso, tua vara e teu cajado me protegem. A nossa segurança está no Senhor, Ele nos protege. É essa certeza que nós temos. Nós temos certeza da presença e do poder dele que nos protege, como a vara e o cajado usado pelo pastor, que servem, que são os recursos que o pastor tem para proteger suas ovelhas. Deus tem recursos infindáveis. Deus tem recursos poderosos à nossa disposição, que irão nos proteger, que irão nos dar paz, que irão nos capacitar a esta grande tarefa e grande missão que Deus tem para a vida de seus filhos. Dentre as várias missões e várias coisas importantes que nós temos que fazer, reveladas na palavra do Senhor para nós, esta, com certeza, é a principal missão que a Igreja de Cristo tem neste mundo. Mateus 28, versículo 18 até versículo 20 diz o seguinte para nós: Jesus se aproximou deles, dos discípulos, e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, isso não é um convite, isso é um chamado, é uma convocação. Não está diante de nós a opção de rejeitarmos, isto é uma ordem. E Jesus tem toda a autoridade para nos ordenar e nos convocar a esta grande tarefa. Nós poderíamos aqui dar, várias objeções. Senhor, nós seremos perseguidos, a sua mensagem será rejeitada, nós não sabemos falar. Todas as objeções que Moisés apresentou para Deus, muitos hoje apresentam diante deste grande chamado. Com certeza, Deus não nos engana. Jesus disse: vocês serão perseguidos. A palavra dele será rejeitada sim. Há grandes desafios, nós somos pequenos diante dessa grande tarefa, mas preste atenção o que ele diz aqui no finalzinho. Lembre-se disto, lembre-se, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A mesma promessa que Deus fez para Moisés diante daquele tão grande e importante chamado, é a mesma promessa que ele faz para a gente hoje, diante deste grande chamado, dessa convocação de pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos de todas as nações. Nós devemos nos lembrar sempre, é isso que nos dará coragem, é isso que nos fará vigorosos na obra do Senhor, irmãos. É isso que nos faz levantar a cabeça e enfrentarmos perseguições, enfrentarmos rejeições do mundo. É a grande promessa de que Ele está com a gente sempre, até o fim dos tempos. Você crê nisso? Então não há motivos para que eu e você possamos olhar para os problemas e para dentro de nós mesmos, vendo a nossa fraqueza, nos escondemos atrás de quatro paredes, não enfrentamos os problemas que nós temos por causa disso. Deus está com a gente. Não somente isso. Em Atos capítulo 1, versículo 8, olha a grande promessa que Jesus fez a seus discípulos e a nós.
vocês receberão o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Nós receberemos poder de quem? Do Espírito Santo. Moisés teria a presença e o poder de Deus com ele. E nós também temos a promessa da presença do Senhor e do poder dele para realizarmos a nossa grande tarefa de testemunharmos do Evangelho de Cristo a todas as nações. Por isso, não se esconda, não fuja dessa missão. Nós temos grandes tarefas, grandes coisas para fazer neste mundo. Deus revela a sua vontade para nós em sua palavra. E o maior chamado é para fazermos o que está aqui. Discípulos. Iremos ser perseguidos, iremos ser rejeitados, mas não tenha medo. O Senhor está com a gente e o seu poder também. Um abraço e até mais.